Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mochileão. Eu peço desculpa pela minha voz, eu tô numa gripinha de carnaval. Vamos falar de perrengue, né? Carnaval gripado é um perrengue. É, Vamos tentar avaliar assim como é que a gente escapa deles. Eu juro pra vocês, se eu soubesse como fugir de perrengues, como evitar perrengues de maneira totalmente eficiente, eu não ia fazer um vídeo sobre isso, eu ia vender curso. Não tem jeito da gente escapar do perrengue. Perrengue é uma palavra que é quase sinônimo, né? É tão temida, mas ela é sinônimo de viajar. Ela passa por diferentes concepções, né? Tem alguma coisa que, de maneira muito séria, ameaçou sua segurança em um lugar, né? Fui roubado no Rio de Janeiro e fiquei sem meus cartões, sem meu celular, não tinha como contactar ninguém, isso é um baita de um perrengue. Ou reservei um hotel 5 estrelas e ele era só 4 estrelas. Então, nossa, eu fiquei tão ofendido com isso, sabe? Na cabeça de cada pessoa, o perrengue vai agir de maneiras diferentes, né? O que é, né? O que é um perrengue? Eu vejo duas definições centrais, uma das quais eu gosto mais. O perrengue pode ser as situações de desconforto que acontecem ao longo de uma viagem, que são absolutamente naturais para quem está saindo da própria bolha, da própria zona de conforto. E uma outra definição que eu prefiro, o perrengue é a situação que extrapola, que foge ao seu planejamento. Tá? Então você planejou, se organizou, você tentou prever as situações aqui, assim, assim e assim, e a coisa não saiu do jeito que você tinha planejado. É por isso que eu falei que eu não tenho como ensinar vocês a evitar perrengues. Seja desconforto ou sejam situações que fogem ao planejamento, elas fugiram ao planejamento, né? O desconforto vai fazer parte. Se você comprou um voo com uma escala longa e precisou dormir num banquinho, pegou um transporte muito precário e um país que não tem tanta estrutura, tá do jogo. Acho que isso aí já era previsível que ia acontecer. Mas as situações que fogem ao planejamento é que geralmente pegam mesmo. E fugiu ao planejamento. Se você tivesse tido controle daquilo, não tinha acontecido. Eu diria para vocês, então, que a melhor maneira de evitar um perrengue é se planejando bem. Quanto melhor você planeja, quanto mais você organiza, mais você vai conseguir evitar situações. Mas totalmente é quase impossível, né? Acho que talvez a única maneira de você evitar completamente que qualquer perrengue aconteça com você é você contratar uma agência e terceirizar totalmente a responsabilidade para quem é profissional da área, para quem conhece muito bem o lugar. Mas eu particularmente, eu sei que essa é uma coisa compartilhada com outras pessoas, eu não gosto muito de passeio guiado. Aliás, acho que eu vou até fazer um vídeo só falando sobre passeios guiados também, quando eles valem a pena ou não. Fica pro próximo. Mas seria a única forma de você, assim, tranquilizar total. E nem assim, né? Tem mudanças de clima, uma série de situações que nem uma agência poderia prever. Eu diria que quanto mais experiente você é, enquanto viajante, menor a probabilidade de você se deparar com perrengues. Eu passei por perrengues muito ruins nos meus primeiros mochilões, quando eu era absolutamente inexperiente e foi antes da explosão da internet. Então, assim, já tinha internet, né? Tinha o Orkut, o Facebook estava começando, mas você tinha assim alguns fóruns de viagem, você tinha que procurar um tema específico e ter ali dicas gerais. Não era assim tão simples você
encontrar sites das companhias de transporte do país que você está indo, não era tão fácil você encontrar blogs, né, que os próprios produtores de conteúdo, enfim, não tinha tanta informação tão facilmente acessível quanto existe hoje. E eu lembro que eu era fã de livros, comprava esses livros, esses guias, né? Que aí pelo menos eu tinha uma definição de roteiro, uma definição de que eu quero fazer ou não tenho tanto interesse de fazer em um determinado país. E aí, o meu primeiro mochilão foi para Bolívia e para o Peru. Eu não levei um cartão internacional na ocasião. Eu tirei um tanto de dinheiro, que para mim, à época, era uma quantidade obscena. Eu nunca tinha gastado aquele tanto de dinheiro no intervalo de um mês. No caso, era o saque máximo da caixa, R$ 1.500. Fui para um país mais barato que o Brasil, que era a Bolívia e o Peru. Na época daquele dólar de menos de R$ 2, um quadro totalmente vantajoso. Mas ainda assim o dinheiro acabou e eu fiquei sem dinheiro em Cusco, sem ter como voltar para o Brasil. Chegando no Brasil, eu tinha um cartão da Caixa que tinha dinheiro, qualquer coisa minha família poderia transferir também. Mas eu precisava de um cartão internacional para tirar dinheiro lá. Eu não conhecia nenhuma dessas agências que existem hoje, sabe assim, Western Union, essas coisas. Eu não tinha essa informação, é isso que eu tô falando. Quanto mais experiente você fica, mais informação você tem e melhor você consegue organizar. Eu lembro que eu comprei o passeio de Machu Picchu, paguei o hotel e comprei um ônibus para a cidade mais próxima da fronteira. E aí meu dinheiro acabou, me sobrou 20 soles. Eu sobrevivi durante 2 dias, um do passeio e outro da chegada, da volta, com esses 20 soles. Foi o suficiente para eu fazer uma refeição. Não, mas o passeio tinha refeições incluídas, então não foi tão dramático assim. Mas eu passei um intervalo grande ali de deslocamento. Quando eu cheguei nessa cidadezinha de fronteira, eu entrei num táxi compartilhado, desses de lotação, e ele levava até a cidade de fronteira ali com o Acre. E aí eu falei, olha, eu só vou poder pagar no Brasil, tá? Quando eu chegar no Brasil, você me deixa na frente uma agência da Caixa Econômica Federal, você conhece? Ah, conheço. Tem lá, né? Tem lá. Toda cidade do Brasil tem agência da Caixa. E aí eu saco o dinheiro e te pago. Aí deu certo nesse sentido assim, mas foi muito na base do se virar. Eu não gosto de se virar demais. Hoje eu gosto muito de planejamento. No meu segundo mochilão para Colômbia e para Venezuela, eu ainda não tinha o danado do cartão internacional. Também não existia esses Uais, esses nômades, esse monte de coisa que tem hoje. E eu levei um bolão de reais. Aí eu tinha dinheiro suficiente para ficar tranquilo. E esse erro eu não ia cometer de novo. O detalhe, na Colômbia e na Venezuela, reais não são tão bem aceitos quanto é no Chile, quanto é na Argentina, quanto é na Bolívia, no Peru. Ali foi sempre muito fácil de trocar dinheiro, no caso os reais. Ali tinha lugares em que eu realmente ia precisar de ter dólar e ter euro. Eu nunca esperava isso na Colômbia e na Venezuela, que são países sul-americanos aqui, hermanos também. Não consegui trocar reais. Aliás, eu já vi pessoas, nessa ocasião eu tinha dólar, mas eu já vi pessoas tendo problemas sérios com reais no norte da Argentina, na região dos desertos ali de Salta. E eu não consegui trocar. Eu entrei na Venezuela, ninguém trocava. Ah, tinha, inclusive, estava esquecendo de um detalhe. Eu até poderia trocar, mas por uma cotação péssima, porque tinha o câmbio estabelecido do Maduro, que ia ser muito desvantajoso para mim, assim. Eu ia perder dinheiro demais, então eu não troquei. Parei num hotelzinho em Mérida e fiquei. E aí eu consegui uma pessoa que estava querendo vir para o Brasil para a Copa do Mundo, no caso lá na Copa de 2014, foi no final de 2013. E aí ela trocou pela cotação mais real ali. E aí eu consegui
uma boa troca e a gente trocou o suficiente para eu voltar para Colômbia pelo menos, porque aí eu entrava na Colômbia, em Cartagena, que aí já é mais turístico, eu realmente conseguiria trocar os reais e consegui, por uma cotação não tão boa, mas consegui. Mas isso são casos de um viajante inexperiente ainda, né? Recentemente na Ásia, eu passei por uma série de grandes perrengues, mas aí que extrapolam de fato o planejamento. Tinha coisa que realmente não tem como eu planejar que eu ia perder o meu cartão da Wise. E eu perdi ele ainda no começo da Índia e fiquei sobrevivendo de Western Union. Quem acompanhou aí lembra como é que era a situação. E aí eu fui entrar no Nepal e eu tinha conseguido numa Western Union uma nota de $50 ou de $100, que era a entrada no Nepal minha e da Mayara, 50 para cada, que é a taxa que eles cobram para emissão do visto. A gente chegou no Nepal, tem vídeo sobre isso no canal, vou ver se eu coloco ele aí. A gente chegou no Nepal e a nota tava com um rasgadinho e as pessoas não aceitavam. A gente não tinha outro dinheiro, não tinha como ir numa agência da Western Union, porque a gente nem estava legalizado no país, já tinha saído da Índia. Aí eu sugiro que vocês assistam o vídeo para ver. Entrar e sair do Nepal foi muito difícil, porque também na hora de saída começou as monções. Gente, a gente foi passar um ano na Ásia. 3 a 4 meses vai ser de chuvas torrenciais. E a gente foi descer o morro de Katmandu para a fronteira, é uma descida brava, num dia de chuva muito forte. E na noite anterior, 2 ônibus tinham caído barranco abaixo. Até a última informação que eu tinha, nem corpos tinham sido encontrados. E é lógico que a gente foi assim, né? Mas a gente estava no limite para vencer o visto. Fomos. Deu certo, chegamos exaustos na fronteira com a Índia. Pegamos um trem que levava até Calcutá, porque em Calcutá ia ter o Western Union e a gente ia poder voltar até dinheiro. A gente estava com algumas economias ali para sobreviver no caminho. Não envolvia, por exemplo, a necessidade de um hotel. Mas de tão exaustos, a gente desceu do trem e paramos numa cidade do mega do interior da Índia. É muito diferente e não tinha nenhuma agência ali. A gente passou alguns dias com dificuldade, sem ter nem dinheiro para pagar o hotel, assim. A gente guardou dinheiro para comer, justificou pro hotel, ó, a gente tá correndo atrás de conseguir esse dinheiro. Até que um banco da cidade fez a operação da Western Union, o agente do banco ligou para uma agência da Western Union, eles fizeram a operação, provavelmente o cara da Western Union transferiu para ele pagou pra gente. Eu detesto depender de gentileza, sabe assim, desse tipo. Eu gosto, por exemplo, do Couchsurfing, a pessoa tá ali oferecendo hospedagem, né, que foi o último vídeo aqui. Aí é mais tranquilo, mas esse tipo de gentileza, assim, você depender de alguém, ter boa vontade para salvar a sua vida é um negócio que me deixa irritado, sabe? Então, esses são grandes perrengues que eu passei, assim, que eu posso ilustrar. Então, gente, o recomendável é que você planeje muito, organize muito, tente antecipar o máximo de situações, mas você tem que estar de coração aberto, né? Dificilmente você vai evitar todo e qualquer perrengue que iria acontecer. Eu poderia ficar aqui num vídeo de 4 horas contando isso, mas esse eu vou encerrar por aqui. Desejo boas viagens com o mínimo de perrengue possível para vocês. Até o próximo vídeo, então.